Amém, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um. Quero compartilhar hoje com os irmãos uma palavra que eu venho meditando nela há um bom tempo e que o Senhor possa falar no coração de cada um da mesma forma que falou no meu, possa falar muito mais. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma história que está relatada no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Livro de 2 Samuel, capítulo 9. Eu já trago todo o texto aqui, tá, irmãos? Então, não abro a Bíblia, mas o texto está aqui mesmo. Facilitar a minha vida. 2 Samuel, capítulo 9. Diz assim: certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória à minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar lealdade a Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu senhor tudo que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos, e colherás dos frutos, para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa, como um dos meus filhos. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém, e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai amado, no nome de Cristo Jesus,
Peço ao Senhor, meu Pai, que abra os ouvidos e o coração de cada um dos teus servos que está aqui hoje, e que a gente possa compreender a tua palavra, que essa palavra possa ser luz e iluminar o nosso coração, Pai, para que a gente possa aprender e a colocar em prática nas nossas vidas, Senhor. No nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, nesse texto aqui, nós lemos, a gente vê de uma forma bem ampla, do início ao fim, o plano da salvação. Nós vemos a atuação de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. E à medida que a história ela vai se desenvolvendo, a gente vai tendo para nós o que é essencial para a nossa vida em Cristo Jesus. Então, do início ao fim, ele vai te mostrar como fosse um panorama por cima, tudo que falou no plano da salvação. Basicamente, se você pegar um livro de teologia, essa história aqui ela vai basicamente contar todos os pontos. Obviamente que não dá para mim detalhar todos os pontos, mas os principais pontos dá para a gente tirar desse texto. E é o que a gente vai fazer. Para facilitar o nosso entendimento, tenham em mente que o rei Davi, nesse texto que eu li, ele representa Deus Pai. Jonatas representa Jesus, Filho de Deus, certo? A mesa, ela representa o Espírito Santo. Então, nós temos a trindade aqui completa. E Mefibosete representa eu e você. Certo? Então, nós temos esse panorama aqui. Um outro detalhe que a gente precisa saber é o contexto histórico. Nesse período em que Davi fez esse questionamento, o reino de Davi, o reinado dele já estava estabelecido. Todas as tribos de Israel reconheciam que ele era o rei. Jerusalém já havia sido reconquistada e ela era a capital política e religiosa. Por consequência, os outros dois reinos, Judá e Israel, já estavam sendo governados pelo mesmo rei que era Davi. As ameaças dos povos vizinhos já estavam controladas. A família de Saul não representava nenhum problema para ele. O próprio Deus já havia rejeitado o reinado de Saul. Então, esse é o panorama. Certo? Então, o texto inicia com Davi questionando se havia alguém vivo na casa de Saul para que ele pudesse fazer algo de bom por amor a Jonatas. Esse é o início, é o questionamento que ele faz. E dessa forma que ele está falando assim, é a mesma forma como Davi mostrou essa bondade de amor por Jonatas, é a mesma forma do amor que Deus nos alcançou, e esse amor foi manifestado plenamente na vida de Cristo. Certo? Então, assim, o amor que foi demonstrado a Mefibosete por meio ali de Jonatas, é o amor que Deus nos mostrou por meio do teu filho Jesus. E nessa situação que eu li para vocês, a lógica humana seria eliminar qualquer pessoa que pudesse reivindicar ou querer recuperar o reino, o trono. Que quem por direito poderia reivindicar isso era o sucessor do rei Saul, certo? Desse modo, o normal, o prudente, seria que Davi eliminasse todos da casa de Saul. É o certo, prudente. E isso acontecia. Tanto quantas vezes o reino, alguém perdia o trono, todo mundo fugia.
porque sabia que ia morrer. Mas, como vimos no texto, não foi isso que aconteceu. O texto inicia com Davi perguntando se havia alguém vivo da casa de Saul. O rei ele não procurou uma virtude, o rei não procurou alguma característica positiva em alguém, o rei não procurou por algum merecimento. Isso nós damos o nome de graça, certo? Ele não procurou ninguém que pudesse trazer algum benefício ao reino, como, por exemplo, o rei Nabucodonosor fazia. Todos os povos que ele conquistava, ele mantinha vivo as pessoas inteligentes, que podiam trazer alguma coisa para o reino. Davi não procurou nada, ele só procurou a existência de alguém vivo. E isso que nós damos o nome de graça. Resumidamente, isso é a graça. A graça ela não foi provocada, a graça ela não foi solicitada por nós, e a graça não é merecida. É Deus quem nos buscou primeiro. E isso não partiu de nós. Amém? O texto nos revela quem realmente somos e nos representa na figura de alguém dos pés aleijado. Certo? Eu falei no início, nós somos, na história, Mefibosete. E não sou eu quem estou dizendo, mas é o próprio texto quem trouxe. Ele equipara nós, o Mefibosete, a um cachorro morto. Por quê? Não tinha nenhum valor. Nessa época, um homem aleijado, da forma como ele era, ele não tinha valor. Ele não podia ir para uma guerra, ele não tinha capacidade de defender a família dele, ele não representava alguma virtude. Tanto que ele é colocado numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento. Então foi esse o local onde Mefibosete, abre parênteses, eu e você foi colocado. Então esse é o panorama do plano da salvação. Então eu quero que vocês vão meditando a palavra junto comigo, esse panorama de entender o plano da salvação completo. Então no versículo 5, se eu quiser projetar, o versículo 5 diz assim, ó: então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Algumas traduções trazem, aqui onde está o verbo mandou, como tomou. No hebraico, esse verbo se chama lakash. É o mesmo verbo utilizado quando Adão toma Eva por sua esposa. É o mesmo verbo utilizado quando o Senhor toma Enoque por meio de um redemoinho de fogo. É o mesmo verbo que Israel, o Senhor toma Israel como seu povo. É o mesmo verbo que o Senhor toma Davi, o próprio Davi, lá do aprisco dos rebanhos. Certo? É um verbo difícil da gente explicar, mas é um verbo que o Senhor utiliza quando Ele quer se relacionar intimamente com alguém. É um verbo que traz a ideia de escolha, de aproximação, de propósito. Certo? E quantos aqui foram tomados pelo Senhor? Amém? Você foi tomado pelo Senhor? Se o Senhor te tomou, se Ele te alcançou, é porque Ele quer ter um relacionamento íntimo e um propósito, e Ele tem um propósito para a sua vida. Então, todos nós aqui, eu creio, todos nós fomos tomados pelo Senhor. Nós estávamos esquecidos, nós não temos força, que isso que representa os pés aleijados. Nós não temos capacidade nenhuma. Esse é o cenário total. No versículo 6 e 7, fala assim: então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul,
veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: Eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: Não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Então, assim, pela lógica humana, e não é por maldade, pelo contexto histórico que foram inseridos Davi e Mefibosete, o certo seria Davi dar cabo nele. No entanto, não foi isso que aconteceu. Do mesmo modo, nós fomos feitos inimigos de Deus quando pecamos e fomos destituídos da sua glória. Certo? Então, da mesma forma que Davi e Mefibosete foram feitos inimigos, e o que ele merecia era a espada, nós também fomos assim. Esse é o plano da salvação. E isso nós estamos falando de justiça. Então, o certo aqui, tanto qualquer um, era a espada, era a eliminação. Não era a graça e não era o amor de Deus. E isso está em Romanos 6,23, que fala que o salário do pecado é a morte. No entanto, Davi diz a Mefibosete: não temas. Certo? Ele disse, primeira coisa que ele falou, não temas. Eu fico imaginando o trajeto de Mefibosete, de Lodebar até Jerusalém na presença do rei. Será que passou na cabeça dele assim: nossa, o rei vai ver tanto que eu sou bom, tanto que eu sou legal, e vai me restituir tudo que eu mereço? Será que passou isso na cabeça dele? Ele sabia, ele tinha plena ciência do que ia acontecer com ele. No entanto, ele disse: não temas. Deve ter sido um alívio muito grande. Penso eu, que eu, se eu estivesse no lugar de Mefibosete lá, e falar: não precisa me devolver nada, não precisa me restituir nada, só da minha cabeça está aqui sobre o meu pescoço, está ótimo. Voltarei. Deixa eu lá, esquecido. E talvez esse é o primeiro aprendizado nosso. Em primeiramente, agradecer infinitamente por não sermos eliminados. É a primeira gratidão que nós temos que ter. Porque de fato era o que a gente merecia. No entanto, ele só não nos eliminou, como ele também nos aceitou e nos trouxe para perto. Ele nos tomou para ele. Eu fiz uma pesquisa. A distância de Lodebar até Jerusalém daria equivalente a 3 dias de viagem. Que a gente pode fazer um paralelo, que é o mesmo período, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Então, durante esse período aí, ele passou das trevas para a luz. O rei disse: não temas, e a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa foi a primeira boa notícia do rei. E é a primeira boa notícia da vida cristã. Porque o ponto de partida do evangelho, ela é a salvação. Cristo, com a sua obra redentora, com a morte na cruz, ele nos trouxe a salvação, e esse é o ponto de partida da vida cristã.
nós não temos que percorrer todo um caminho para no final encontrarmos a salvação. Cristo é o caminho. E quando Ele nos encontra, nós somos salvos. Certo? Então foi isso que nos aconteceu. Quando Ele disse, não temas, a salvação nos encontrou. Contudo, a graça, ela nos surpreende, né? Além de manter a nossa cabeça no lugar, o Senhor ainda restitui bênçãos que estavam perdidas. Versículo 9. Diz assim, ó. Imediatamente, Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu senhor tudo que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos, e colherás dos frutos para que o filho de teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Aqui a gente vê no primeiro versículo 9, é um ponto de atenção, que o rei, ele restitui tudo. E é o que o Senhor faz na nossa vida. Ele restitui tudo. A gente vê no texto que ele fala das terras, mas implicitamente ele restaura a nossa identidade, a posição que a gente tinha e a própria dignidade. É o que o Senhor restitui na nossa vida. Mefibosete, ele era aleijado, vivia no lugar de esquecimento, não tinha posição, possivelmente não tinha dignidade. Depois, com o encontro com o rei, lhe devolvem a herança dele, ele passa a comer na mesa do rei e ele é tratado como um dos filhos do rei. E é isso que acontece com a nossa vida quando encontramos com o Senhor. Ou aqueles que querem permanecer com o Senhor. Já no versículo 10, parece uma contradição, porque ele determina que Ziba produza na terra os alimentos para que Mefibosete pudesse comer. Mas ao mesmo tempo, na mesma sentença, ele fala o quê? Que Mefibosete comeria na mesa dele. Fica parecendo um pouco contraditório o texto, né? Mefibosete, Ziba, que é providenciar o alimento, é o rei, mas não tem contradição não. O texto está falando de dois alimentos. O primeiro, um alimento natural, nosso dia a dia. O segundo, nós estamos falando de um alimento espiritual, da comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, com a Trindade, com o alimento que dá vida, que gera vida. De um lado, nós temos o alimento que sustenta o corpo, né? A nossa própria vida. Do outro lado, nós temos um alimento que sustenta a nossa alma, o nosso espírito, que produz vida. E o Senhor não providenciou a salvação como um fim em si mesmo. Se fosse assim, o texto ia falar o quê? Ia deixar Mefibosete, né? Ia livrar a cabeça dele e ia mandar ele de volta. Mas não é isso. O rei convida ele para a mesa. Então a salvação, ela não é um fim, ele é o início. Então o objetivo do rei nunca foi manter Mefibosete vivo, mas manter ele perto, na mesa, na presença do rei. Certo? E essa presença, ela não é ocasional.
ela não é por mérito, como a gente viu, ela não é quando a gente estiver bem, ela não é quando está tudo bom, tudo em paz, se o casamento está bom, se está ruim, se a nossa vida financeira está boa, se está ruim. Ela é sempre. É para a gente estar na mesa com Cristo, sempre. Na presença com Deus, sempre. E a mesa fala de relacionamento, de intimidade, de comunhão constante com o Senhor. E talvez este seja um dos maiores problemas de nós, filhos de Deus, porque nós trocamos a mesa pela terra. A gente ia lá, vai, Ziba, sai fora, eu que vou cuidar das minhas coisas. Deus não nos chamou para viver preocupados com a terra, mas com a mesa, na presença dEle. Então Deus, ele vai lá, por meio desse texto, ele fala que ele providencia tudo aquilo que a nossa vida natural precisa, para que o nosso foco principal seja aonde? Na mesa, na comunhão com Cristo. E obviamente que eu não estou dizendo aqui que a gente não deve trabalhar, certo? Nós temos que trabalhar arduamente, mas enquanto as nossas mãos trabalham, o nosso coração está na mesa com Cristo, na presença do Senhor. As nossas mãos vai estar arduamente trabalhando, mas o nosso coração está na presença de Deus. Amém? E Mefibosete, eu, você, sem nenhum merecimento, ganhamos um lugar à mesa com o rei. Nós ganhamos uma mesa, um lugar à mesa com o Senhor. Amém? No entanto, a história de Mefibosete, ela não termina aqui. Ziba trai Mefibosete. Sempre tem um traidor, né? Lá no Novo Testamento ele ganha outro nome, né? Ziba. É outro nome que ele ganha lá. No livro de 2 Samuel mesmo, capítulo 16, Guilherme, capítulo 16, primeiro versículo, número 1. Capítulo 16, pode projetar, Guilherme, para a gente? Capítulo 16, versículo 1. Diz assim, ó. Havia Davi passado um pouco adiante no cume do monte. Perdão, deixa eu só fazer um contexto histórico antes. Aqui, a gente estava no capítulo 9, nós fomos para o capítulo 16. O que aconteceu? O filho de Davi, Absalão, por N fatores, ele se revolta contra o rei Davi. E ele tenta tomar, por um período ele toma até o reino de Davi, lá. E Davi, para evitar um massacre, uma destruição total da cidade, ele foge e vai para um outro local. Acontece uma guerra lá, o filho de Davi morre, e ele retorna para Jerusalém. E aí, esse capítulo 16, ele está nesse período, na volta de Davi para Jerusalém. Aí fala assim, versículo 1. Havia Davi passado um pouco adiante do cume do monte, quando Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao encontro com um par de jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uva passas, que eu não gosto, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei indagou a Ziba:
Que desejas ao trazer todos esses presentes? Ao que Ziba prontamente replicou: os jumentos servirão de montaria à família real. O pão e as frutas para os teus servos se alimentarem, o vinho para reanimar os que ficarem exaustos durante a jornada no deserto. Então questionou o rei: mas onde se encontra Mefibosete, neto de teu senhor? Retrucou-se Ziba: ficou em Jerusalém, porque disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de avô, do meu avô. Diante dessa declaração, o rei afirmou a Ziba: eis que tudo que pertencia a Mefibosete agora te pertence. E Ziba declarou: eu me prostro diante de ti com toda humildade. Possa eu encontrar graça aos teus olhos, Senhor meu rei? Miserável Ziba, né? Capítulo 19, versículo 24. Então, essa foi a alegação de Ziba. O rei vem andando e encontra Mefibosete. Diz assim: Mefibosete, neto, versículo 24, né? Tá certo. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Os dois foram, né? Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem mesmo lavado as próprias roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que regressou em paz e segurança. Quando chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe questionou: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Eu, teu servo, sendo deficiente dos pés, ordenei: selai um jumento para nele montar, pois vou seguir o rei. Mas o meu criado me enganou, e ele me difamou perante o rei, meu senhor. Entretanto, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz o que bem te parecer, pois todos os descendentes de meu avô eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. E que direito teria eu de pedir algum outro favor ao rei? Então o rei respondeu: tu já explicaste o suficiente. Já decidi. Tu repartirás as terras com Ziba. Então Mefibosete replicou ao rei: deixa que ele receba tudo, uma vez que o meu rei, meu senhor, já voltou em paz à tua casa. Ziba se apresenta diante do rei com presente, talvez obra das tuas mãos. Mefibosete se apresenta ao rei demonstrando seu coração, né? A gente vê pelos dois. Mefibosete, ele compreendeu a salvação. Ele compreendeu o que importa na vida. Ziba, ele estava perto, ele servia, ele tinha posição, ele tinha acesso, mas o coração dele não estava na presença do rei. E talvez o que a gente tenha que compreender, que o importante da vida é a gente ter o coração junto com o Senhor. Ziba, ele representa o externo, né, as obras, o serviço, a aparência. Mefibosete, ele representa o coração rendido ao Senhor. Quando chega o momento da prova, Ziba, ele apresenta pão, fruto, vinho, aquilo que as mãos produziam. Mefibosete aparece de outra forma. Ele aparece sem tomar banho, não lavou os pés,
ele não aparou a barba, ele não trocou as roupas. Ele estava preocupado com a presença do Senhor. E ele estava marcado pela ausência do Senhor na vida dele. A ausência do Senhor na nossa vida nos deixa literalmente assim, como mendigos. É isso que faz quando a gente se afasta do Senhor. Às vezes não o externo, mas internamente é o que a gente representa. Você está na presença do Senhor, mas você não quer o rei, você quer o que o rei pode te dar. E Mefibosete, ele entendeu que talvez é o que nós temos que entender, o que nós temos que compreender. A herança, ela não é mais importante que a presença, a terra não é mais importante que a mesa, e as coisas do rei não são mais importantes que o próprio rei. E esse é o plano da salvação completa. O Senhor nos tirou de um lugar de esquecimento, um lugar que a gente não tinha força, não tinha nada, não era nada nem ninguém, não tinha dignidade. E ele nos colocou diante dele, na presença dele. Esse é o plano completo da salvação. A graça, o amor de Cristo Jesus e a mesa. E o que a gente precisa, depois que a gente inicia a nossa salvação, é da comunhão na mesa com os irmãos. É essa comunhão que vai nos transformar dia após dia. E a gente, no final, vai compreender a mesma coisa que Mefibosete compreendeu, que o Senhor é a presença do Senhor é o que importa na nossa vida. Amém? Curva sua cabeça novamente, vamos fazer mais uma oração. Senhor, eu peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que ao final da nossa vida, Pai, a gente tenha essa compreensão plena, que somente a Tua presença é o que importa, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, por tudo que o Senhor fez e que nós não temos nenhum merecimento. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por nos tirar do lugar do esquecimento. Nós te agradecemos, Pai amado, por o Senhor não nos eliminar, porque era isso que nós merecíamos. Nós te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor nos restitui todas as bênçãos. O Senhor nos coloca à sua mesa, Pai, e nos trata como filho. Pai amado, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor faz para a nossa vida. Pai amado, que isso possa entrar no nosso coração, na nossa mente, e que a gente possa todos os dias, sempre, constantemente estar na Tua presença, Pai. Amém, Senhor.